O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiastes, nos apresenta o livro do Eclesiastes, que tradicionalmente é tido como escrito pelo rei Salomão, já no final da sua vida. Então, Salomão, velho, depois de ter vivido tudo o que vivera, depois de ter experimentado todos os banquetes, todas as festividades, toda a opulência do seu reino, depois de toda a sua vida, o que ele escreve são linhas que desanimam qualquer coração. Quando se lê um negócio desse, você diz: crê em Deus Pai, que coração é esse que isso está escrevendo? Mas, meus irmãos, se não tivermos fé na ressurreição dos mortos, se nós não tivermos fé no céu, como gostava de repetir Santa Teresinha do Menino Jesus, em meio às suas provações, existe um céu, existe um céu. Meus irmãos, se nós nos esquecermos de que existe um céu preparado para nós, a nossa vida será uma frustração e uma realidade vã, sem consistência, porque vaidade, aqui o termo hebraico, ele significa isso, aquilo que não tem consistência. Então, quando ele diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade, isto é, nada tem consistência, tudo é passageiro, a figura deste mundo passa. Então, ouça novamente, assim, por quê? Você vai dizer: mas padre, mas Salomão, ele não cria na ressurreição? Não, porque a ressurreição é uma revelação tardia, é no final do Antigo Testamento que Deus começa a revelar a ressurreição. Até então, no início do Antigo Testamento, qual era a fé primitiva? Eles acreditavam que morrem os sábios, morrem os nécios, morrem os justos e morrem os injustos, e todos têm o mesmo fim. Então, qual era a mentalidade de então? Deus premia nesta vida a justiça e castiga nesta vida a maldade. Só que pouco a pouco eles começaram a ver que os maus progrediam e que os justos sofriam. Um outro livro deste mesmo período histórico é o livro de Jó. Qual é o grande questionamento de Jó? Ele não fez maldade e ele está sofrendo. E aí os amigos dele vêm e dizem: olha, você fez alguma coisa de errado. Se você está sofrendo, tem alguma coisa, você pecou. E Jó diz: eu não pequei. Porque era essa a mentalidade de então. Não estava a revelação da ressurreição, não tinha sido feita ainda. Então, ora, para quem tem a sua esperança
simplesmente para este mundo, mesmo que cumulado de bens, como no caso de Salomão, que teve uma vida boa, boníssima, mas quem foi que disse que esta vida preenche o nosso coração? Existe, meus santos, um buraco na nossa alma que é do tamanho de Deus. Se Deus não preencher a nossa alma, nada e ninguém preencherá. Então Salomão, velho e avançado em anos, ele diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que proveito tira o homem de todo o trabalho debaixo do sol? Uma geração passa e a outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. Veja que visão cansada, que visão sem encantamento, que visão fastidiosa, que percepção monótona da vida. Mas é verdade, meus santos, esta vida só é boa porque ela é prenúncio de uma outra. Se só essa vida existe, se felicidade é isso que a gente, se felicidade é só isso o que a gente experimenta, entrecortado com dores e decepções, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Se é só isso, era melhor não ter existido. Se só tem isso para hoje e sempre, era melhor que eu nunca tivesse vindo à luz. Como mesmo diz Jó: maldito aquele que disse ao meu pai, nasceu-te um filho. Melhor não ter nascido, se é só isso. Então, é a partir de uma mentalidade que compreende simplesmente essas coisas que nós experimentamos. Então continua Salomão, ele diz: o sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, donde novamente amanhã vai se levantar, dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá. Todos os rios correm para o mar, e o mar não transborda. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, o ouvido não se cansa de ouvir. O que foi será, o que aconteceu acontecerá. Não existe nada de novo debaixo do sol. Qual é a novidade que tem? O que alguém pensa que é novidade, já aconteceu, e o que aconteceu, acontecerá. Quer dizer, é uma visão simplesmente quase que um existencialista. Eu até trouxe aqui um poema de Fernando Pessoa, um poeta português, que com outras palavras ele diz exatamente isso, porque também não cria, não tinha fé, e aí ele diz: trago dentro do meu coração, como num cofre que não se pode fechar de cheio, todos os lugares que estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através das janelas, ou de tombadilhos de navios, e tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. Trago no meu coração tudo que experimentei, e tudo que experimentei é tão pouco, porque eu sempre quero mais. Este poeta existencialista, que não tinha fé, diz: já experimentei muita coisa, mas nada disso me satisfez. E ele continua: viajei por mais terras do que aquelas que eu toquei. Viajou também no pensamento. Vi mais paisagens do que aquelas que pus os olhos. Experimentei mais sensações do que todas as sensações. Não sei se a vida é pouco ou é demais para mim. Não sei se sinto demais ou de menos. Seja como for, era melhor não ter nascido. Por quê? Porque nada disso. O poema é muito maior. Li aqui parte apenas do poema Passagem das Horas. O poema é bem mais extenso, mas fala deste desassossego. E eu queria então, meus santos, a partir disso, desta realidade
sem esperança, jogar à luz da ressurreição, sem negar esta realidade transitória desta vida. O salmo de hoje, Salmo 89, no versículo 12, nós deveríamos copiar. Eu sei que eu já falei a vocês que deveríamos copiar alguns versículos e coisas e colar na geladeira, no espelho do banheiro, na porta da casa. Este versículo é um desses, que nós deveríamos ter sempre colados em cantos da nossa casa, para que nos recordem: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Salmo 89, versículo 12. Isto é, que eu não me esqueça, Senhor, de que esta minha vida é passageira, mas não como um incréu, não como um existencialista, mas como alguém que crê na verdadeira vida. Então, Senhor, ensinai-me a contar os meus dias, mas me dá sabedoria para que eu não perca a vida que verdadeiramente importa, porque ao contrário destes, que se entregam quase que à depressão, à tristeza, à melancolia, nós nos abrimos à esperança. Existe uma outra vida, então eu não vou deixar a minha vida, esta vida aqui, encantar os meus olhos. Eu não vou me deixar prender pelos meus sentidos, eu não vou me deixar seduzir pelos instintos, pelos prazeres passageiros, porque tudo isso passa, tudo isso é vaidade, isto é vão. É tanto que o contrário de vaidade na Sagrada Escritura é kabod, e kabod é aquilo que tem consistência. Vaidade é aquilo que a gente não toca, a gente não pega, não tem consistência alguma. No livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório, aconselho vivamente que você leia, mas que você reze, porque é um livro forte. Mas no livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório, e essa mosca aqui que não quer, que gostou de mim, sai daqui. Quero matá-la para prepará-la para a morte. No livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório, ele começa em um dos trechos do seu livro, ele cita um filósofo conhecido que tem o seu navio naufragado e ele perde todos os seus bens. E naquele evento, aquele filósofo, ele percebe que ele precisa buscar aqueles bens que não se perdem em naufrágio algum, que se deve buscar aqueles bens que não se perdem com a morte. E Santo Afonso diz que os nossos amigos do céu, aqueles que tiveram bens que nunca se perderam, isto é, as virtudes, o amor a Deus, os bens espirituais, eles dizem que adquiramos bens que nem a morte nos faz perder. Então existem bens, existem obras, como diz São João no livro do Apocalipse, existem obras que nos acompanham depois da morte, mas os bens que muito nos encantam o coração, estes outros bens, eles ficam na terra. Santo Agostinho diz: o que é que um morto, o que é que alguém que morre leva consigo? Um cadáver pestilento e uma mortalha que se consumirá com aquele cadáver. Isto é, nada. Mas existe uma realidade, sim, que nós precisamos, que nós podemos levar. Existe uma sabedoria que nós precisamos alcançar se nós soubermos contar os nossos dias. Isto é, a minha vida é passageira, ela é breve. Então, Senhor, me ajuda a contar os meus dias, a viver de uma maneira verdadeiramente cristã. Então, quantos jovens entraram em conventos,
Quantos entraram na vida religiosa, buscaram a vida sacerdotal, se entregaram ao martírio e foram generosos com Deus quando perceberam esta realidade, isto é, a minha vida, Senhor, ela é breve. Então, meu Deus, gente, que eu vou para cá, que essa mosca, a gravação me acompanha, se eu vier para cá? Quem sabe ela gostou daquele lugar ali, eu venho para cá. Então, meus santos, mas ela gostou de mim. Vamos lá, é o capeta. Então, meus santos, quantos jovens, e aí Santo Afonso Maria de Ligório, ele cita São Francisco Xavier, um jovem em Paris, encantado pelas grandezas, pela beleza, pela formosura, pela riqueza, pelos prazeres. Então ele diz que São Francisco Xavier se encontra com aquele jovem e diz, palavras de São Francisco Xavier, de Santo Inácio de Loyola a São Francisco Xavier, abre aspas, Francisco, saiba que o mundo é enganador, pois promete o que não cumpre, e mesmo se cumprisse, jamais satisfaria o teu coração. O mundo é enganador. Meus santos, esta palavra é para todos nós, não é apenas para São Francisco Xavier. Meu santo, este mundo é enganador. Neste mundo, se você comprometer a sua salvação por este mundo é vaidade. Este mundo é enganador, por quê? Porque ele te promete algo que ele não pode dar, pois promete o que não cumpre, e mesmo se cumprisse, se ele te desse toda a felicidade que ele está prometendo, esta felicidade não daria a satisfação de que o teu coração tanto deseja. E mesmo, continua Santo Inácio de Loyola, e mesmo que ele desse ao teu coração toda a felicidade de que ele necessita, por quanto tempo isso ele te daria? 60, 70, 80 anos, sendo generoso, pensando que alguém vai viver 60, 70, 80 anos. Mesmo se ao teu coração tudo ele desse que tinha prometido, ele te daria apenas por um curto espaço de tempo. Então, meus irmãos, refletir sobre a morte, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria, é uma realidade que todos nós deveríamos fazer. Pensa na morte, e nós não ficaríamos deprimidos. Não é uma realidade tétrica, não é uma realidade fúnebre, não, é uma realidade que iria encher o nosso coração de alegria. Pensar na morte e na brevidade da vida de um verdadeiro cristão terá a sua alma cheia de alegria. Por quê? Porque nas tristezas ele saberá, elas passarão, e uma grande alegria me espera. E nas alegrias eu não vou me deixar enganar por elas, e sei que elas são apenas um prenúncio da verdadeira alegria que me espera. Pensar na morte. Muitos santos tinham o costume até de ter um crânio na sua mesa de oração, na sua cela, para que recordassem, essa vida não é para sempre, essa vida é passageira, pensa na morte. E muitos católicos não pensam na morte, são até meio frufru quando o padre fala isso, eu não gosto de pensar na morte. Que é isso? Para de frescura. O cristão verdadeiro, ele pensa na morte, porque ele sabe que o seu Senhor venceu a morte, porque ele sabe que o seu Senhor tem algo maravilhoso depois desta vida, que quando uma pessoa diz assim, eu não gosto de pensar na morte, eu não quero nem que os meus filhos vejam a morte, deixe as crianças verem a morte, para que desde pequenos, os meninos, as meninas vejam que essa vida tem fim, não é mal. Isso já nos dá uma sabedoria. A figura deste mundo passa.
Se você se encanta por este mundo, simplesmente, este mundo é vaidade, é passageiro, é vão. Então isso faz com que, quando você reflete sobre a morte, você imediatamente reflete sobre a sua vida. Como eu estou vivendo? Porque eu morrerei. E eu não sei se eu morrerei amanhã ou depois de amanhã, mas eu morrerei. Então, meu Deus, como é que eu estou vivendo a minha vida? Santo Afonso, neste mesmo livro, que repito, quem puder adquirir, existem até audiobooks no YouTube, você pode escutar o livro, é muito melhor ler, sem sombra de dúvidas, mas existem audiobooks no YouTube que você pode baixar e ouvir. Pois bem, Santo Afonso, ele cita o Papa Leão XI, que no leito de morte diz: melhor teria sido para mim se eu tivesse sido o porteiro do meu convento a Papa. Você vai dizer: mas padre, mas como assim? Porque, meus santos, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se ele não utilizou, se ele não viveu à altura daquela grande dignidade que lhe foi dada, com muita facilidade ele pode, com aqueles encantos, se enganar, de modo que ele diz: uma vida mais humilde teria sido mais adequada para eu alcançasse o que verdadeiramente importa. Porque não importa ser papa, não importa ser rei, o que importa é entrar no céu. Não importa ter uma vida muito próspera, ser muito saudável, o que importa é entrar no céu. Se eu tiver uma vida saudável e próspera, eu irei utilizar de tudo isso para chegar ao céu. Então é esta sabedoria que nós católicos precisamos retomar, porque senão a gente é católico, mas sempre pensando nas coisas passageiras. A gente é católico sempre pensando em ter uma vida boa aqui, e a gente sabe muito bem que quando os nossos olhos se voltam por demais para esta vida, o nosso coração se esquece da outra vida, se esquece do céu. Isso acontece não apenas com um ou outro, mas com todos nós. Por quê? Porque nós temos apenas um coração, e se nós voltamos os nossos corações para as coisas passageiras, eles se esquecem das coisas eternas. Nós estamos pedindo, repito, esta graça durante toda a quaresma de São Miguel, de trocar os bens que passam. Dá-me, Senhor, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Tem que ter a troca. Nós queremos os bens eternos sem precisar renunciar os bens terrenos. Nós queremos o céu sem precisar passar pela cruz. E nosso Senhor diz: quem não se renunciar, quem não perder algo, não vai ganhar o que verdadeiramente importa. O Papa Honório III cita Santo Afonso, diz: melhor eu teria feito se eu ficasse na cozinha do meu convento, da minha ordem, lavando pratos. Quer dizer, o peso, é claro que quando você ouve uma prece assim, você vê o peso na consciência desses homens diante da morte, porque diante da morte a gente vê o que verdadeiramente vale a pena. Diante da morte a gente vê o que tem verdadeiro valor. Diante da morte, as vaidades do mundo, a beleza, a riqueza, a honra, que a minha vontade impere, isso de verdade tem valor? Ou o que tem valor é que eu procurei amar a Deus, viver a sua vontade e seguir os seus caminhos? Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. O rei Felipe II, rei da Espanha, no seu leito de morte, chamou seu filho, que iria herdar o trono, que seria Felipe III, puxou a sua camisa, a roupa com que dormia, e mostrou ao filho
Ele estava morrendo, o peito cheio de vermes. Ele estava morrendo e disse: meu filho, veja como o mundo trata até os reis. Isto é, os reis morrem da mesma maneira que os plebeus, os ricos, morrem da mesma maneira que os pobres. Todos nós morreremos. Vê como se morre e como acabam os grandes do mundo. Porque ao invés de rei, por quê? Ele se pergunta, por que ao invés de rei, eu não fui um frade numa ordem qualquer? Sempre a consciência quando pesa, porque eu não fiz melhores escolhas na minha vida? Porque eu não fiz aquilo ao invés daquilo outro? Porque eu não segui por aquele caminho? Por quê? Porque na hora da morte você vê o que vale a pena. Mas ora, se você vai deixar para refletir a respeito da morte, na hora da morte, muito pouco poderá ser feito. Mas se você reflete sobre a morte durante a vida, você tem tempo de mudar os seus passos. Você tem tempo de fazer melhores escolhas. Então, colocou uma cruz de madeira no seu pescoço e disse: meu filho, é assim que o mundo trata até os reis, mas quem tiver vivido bem, achará junto de Deus o seu favor. E o filho percebeu qual era o ensinamento que o velho rei estava lhe dando. O filho assume e com 23 anos, o filho morre. O filho, Filipe III, morre tão jovem dessa maneira. Percebe aqui, meus santos, uma outra ilusão que nós carregamos. Todo mundo acha que vai morrer velho. A grande maioria, quantas vezes eu, louca e neciamente, me vejo velho, e aí imediatamente eu me recobro e digo: mas quem te garante que tu morrerás velho? Quem te garante que a tua vida não te seja pedida amanhã? Entende, meus santos? Ora, se você medita a respeito da morte, você vive melhor esta vida. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Que Nossa Senhora, meus santos, que São Miguel Arcanjo, que os nossos santos de devoção e os nossos anjos da guarda nos alcancem a graça de exorcizar do nosso coração tudo aquilo que é encanto com as vaidades do mundo, porque a figura deste mundo passa, mas só Cristo e as suas promessas permanecem. Louvado seja nosso